Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Mi è caro ricordare Suor Maria de Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Cipenne, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano. O Papa Francisco está a falar da irmã Maria de Coppi, a religiosa italiana assassinada por terroristas em Moçambique em setembro. Agora que estamos a iniciar mais um ano, fazemos questão de trazer à memória de todos a história desta mulher que viveu a sua missão até o último momento com toda a intensidade. Uma bala tirou-lhe a vida, mas em Moçambique ninguém se esquece dela. Ninguém se esquece da sua bondade, da sua entrega, da sua generosidade. Este é um programa especial que preparámos para si, para esta época também especial de Natal. E este vai ser um programa de homenagem não só à irmã Maria de Coppi, mas também a outros homens e mulheres, heróis da Igreja, que são exemplo de altruísmo, de abnegação, de entrega aos outros, mesmo nos cenários mais duros e mais difíceis. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai ajudar a recordar quem foi esta irmã, Maria de Coppi, que passou várias décadas de missão em Moçambique. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos veem e que estão connosco neste momento. Neste programa, como aliás ainda no próximo, vamos trazer até si histórias, reportagens e entrevistas que marcaram 2022 e que são seguramente inspiradoras para este ano que agora está a começar. Uma dessas entrevistas é com Casimiro Jorge Cajucam, que é o diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau. Ele falou com a Fundação AIS e a sua entrevista, que começámos a emitir na semana passada, vai ocupar a segunda parte deste programa que está mesmo agora a começar. E vamos até onde? Vamos até ao Paquistão, ao encontro de um sacerdote, o padre David Anosh, que desenvolve um trabalho notável junto dos mais pobres num bairro de Lata, em Rawalpindi. Uma história que merece ser recordada e que nos leva até este bairro, Catarina, onde a miséria marca presença. Bom, de facto, onde a miséria marca presença em todo o lado, nas casas, que são apenas barracas, nas ruas enlameadas, nos esgotos a céu aberto, mas também nas pessoas que são forçadas a viver ali por serem muito pobres, por serem cristãs e por não terem acesso, também por causa disso, à dignidade que se exige para todos os seres humanos, Paulo. Esta é uma história que nos mostra que é sempre possível fazer alguma coisa pelos que estão em maior necessidade. Sim, sem dúvida. Portanto, o Padre David é de facto um bom exemplo disso. Ele tem estado empenhado em ajudar as crianças deste bairro de Lata, procurando ajudá-las na educação, porque será talvez essa a única forma de as retirar deste ciclo vicioso e inevitável em que todos eles entram neste ciclo de pobreza que marca gerações e gerações de paquistaneses. A história deste padre é inspiradora até pelo facto de ele ter sido o primeiro sacerdote a trabalhar neste bairro. Exato, e ele diz isso mesmo na peça que iremos ver, Paulo. Portanto, ele diz que o primeiro sacerdote, que é o primeiro sacerdote do lugar, e diz também que o povo está feliz. Portanto, o padre David Anosh mudou a vida destas pessoas, não apenas no sentido material, mas também no sentido espiritual. E ele olha-as com amor e isso faz toda a diferença, Paulo. Na peça que vamos ver, e que é apenas um excerto de um grande documentário que a Fundação AIS produziu sobre Rawalpindi, a enorme cidade que cresceu mesmo ao lado da capital do Paquistão, na peça dizia, o padre David fala-nos do bairro onde estabeleceu a sua paróquia e mostra que, de facto, é muito dura a vida da grande maioria dos cristãos neste país. Sim, ele explica, por exemplo, que as pessoas que vivem neste bairro passam por muitas necessidades.
Portanto, ele diz que não há saneamento, não há esgotos e que muitos procuram sobreviver procurando diariamente coisas no lixo. É aí no lixo que encontra o seu sustento do dia a dia. Mas esta é também uma outra zona marcada por outro tipo de problemas. É o caso das cheias, que são tão frequentes e que arrastam tudo e invadem as casas das pessoas que vivem neste bairro. Sim, o padre David também explica isso, Paulo. Portanto, ele diz que as chuvas arrastam os esgotos pelas ruas, que, portanto, como já dissemos há pouco, os esgotos que correm em céu aberto. Portanto, eles vão pelas ruas, arrastam-se pelas ruas, mas depois entram, não ficam só nas ruas, mas muitas vezes também entram dentro das próprias casas das pessoas. Depois há os mosquitos, há as doenças, enfim, são muitos problemas para estas populações, Paulo. Tudo sintomas de uma outra doença que se chama pobreza. No arranque do programa eu disse que íamos homenagear alguns heróis e o padre David Anoche é claramente um deles. Esta é uma história que nos mostra que, enquanto houver pessoas como o padre David, estas comunidades cristãs, por mais pobres que sejam, nunca estarão sós, nunca serão abandonadas. O padre David é alguém que mostra que até nos confins de um bairro de Lata, de uma grande cidade do Paquistão, chega a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS de Portugal e de todo o mundo. This is actually called slum area. It's a very low, new population is growing. People are living in a very poor situation. There's no gas, there is no sewerage system, and there is no drainage, anything, and there's no clean water as well. Women mostly are working in the offices, some are in the houses of the rich people. You see so many people collecting the rubbish. Some of the Christians are collecting all the useless things and selling it. In order to survive, they are doing a lot effort. This is a very low area outside of the highway. There's a Rawalpindi area, which is higher than this area. So sometimes all the water and all that rainy water also comes to passes from this area. So there is a big sewerage draining passing in the middle of this area of this colony. So all the water goes there, but passes from their houses and the streets of the people. Sometimes they are affected by their rainy water. Water enter in their houses because there is no clean water. So there are a lot of mosquitoes. I have visited so many families that they are suffering because of this dengue virus. Christian and Muslim in this area, they are living peacefully. There's not much clashes, fights or something. There are some differences, but not that much. Church always work spiritually and social development of the people, because Jesus also work and hug the poor. So church always help the humans. He loves the human. So Jesus also loved the human as well. I'm trying to establish the parish. So I am the first priest of this place. So their people are very happy. And we have tried to do so many things for betterment of the people as well. You see that up there is a little small school. I started from the Sunday school actually. Poor people, they are economically not well, so they cannot send their children to Islamabad schools. They cannot pay. And we are only charging very little fee
in order to pay the teachers. People are very happy because they are helped by this little work. Only Christians are here in this school. Some of them are the orphan children as well. They are freely educated. Need a lot of time to build the church. It took 4 or 5 years to come to that stage. Some they have given 100 rupees, some are 50 rupees. With that collection, we little by little we have built up the church till the roof. We are trying to make another roof as well on the top. So it's very difficult. All the benefactors, they make a lot of sacrifices. Sometimes they skip the food and the money which they save, give to the poor for the church, to build the church, and for the other work which church doing. So a lot of sacrifice they make. I admire these people because they were very strong in their faith, very strong in their faith, and very faithful to the Lord. Do Paquistão vamos agora até ao Camboja e vamos conhecer outro missionário, o Padre Totet. Ele é um outro rosto desta igreja despojada, destes heróis de que estamos a falar. Pessoas que se entregam totalmente ao serviço dos outros. Ele vai nos mostrar uma igreja ainda com marcas de balas, com marcas de violência. Sim, de extrema violência, Paulo. Portanto, nas paredes da igreja, do lado de fora da igreja, ainda estão as marcas das balas, como para lembrar estes tempos de guerra que deixaram, de facto, um profundo rastro de morte e destruição na igreja no Camboja. Portanto, a igreja do Padre Totet é também um símbolo de resistência contra todos aqueles que querem sufocar a religião, contra todos os que têm perseguido os cristãos. O regime Khmer Vermelho deixou uma marca brutal de repressão no país. Sim, calcula-se que terão matado cerca de 1.700.000 pessoas, Paulo. A igreja que o Padre Totet nos vai mostrar é também símbolo da resistência, porque tentaram destruí-la como local de culto, só que não conseguiram. Não, e isso é o mais importante desta história. De facto, os dirigentes comunistas procuraram desacralizar a igreja, desrespeitaram o local de culto, fizeram desaparecer todos os símbolos religiosos, transformaram esta igreja num estábulo para vacas e depois, mais tarde, numa fábrica para descasque de arroz, mas não conseguiram. E hoje, mesmo com as marcas das balas, a igreja voltou a ser um local de culto, voltou a ser o templo dos cristãos, Paulo. Muito bela esta história. Obrigado, Catarina. Vamos então até ao Camboja, vamos ao encontro do Padre Totet, que nos vai abrir as portas desta igreja fundada por um missionário francês no final do século XIX e que passou por todas estas vicissitudes. Hoje é mais do que um símbolo da presença cristã neste país, ela é um símbolo de esperança. This church was founded by a French missionary in 1881. And this is one of the villages along the river. Most of the people here before were Vietnamese. Many of our churches in Cambodia were destroyed during the war. The military, they were in a helicopter and they were trying to destroy this church. In the walls of this church, there are so many gunshots, but it was not destroyed. During the Pol Pot regime, this church became a very secular place.
without respect. The stable for the cows also later on became the rice mill. All the traces of holiness were gone in this church. But the people have the good memory, the good example of living together, Vietnamese and Cambodians at that time, was the source of the new faith for us. Now, there are about 70 people who are baptized here. After the Khmer Rouge regime, when they began to gather again, the members of this community became very active. This place, in a faraway village like this, was the source of so many leaders of the Church of the New Time. We are not able to renovate this church by ourselves. Our daily collection is only about $3. That's generous. We always rely on people outside to be missionaries with us because the donors who give us, I think of them as fellow missionaries. We always have something to give to them. The example of our life, our simplicity, and our suffering. I always tell my people here, no one is so poor that he cannot give, and no one is so rich that he cannot receive. No arranque do programa escutámos o Papa Francisco a recordar a irmã Maria de Copi, assassinada a tiro na missão de Chipene, em Moçambique, durante um ataque terrorista a 6 de setembro. Neste programa, que nós queremos especial, vamos lembrar o exemplo desta mulher italiana, octogenária, que dedicou décadas da sua vida ao serviço do povo moçambicano. Dom Alberto Vera, bispo de Nacala, a diocese a que pertence, aliás, a missão de Chipene, falou com a Fundação AIS e relatou-nos ao telefone, horas depois do ataque, como é que tudo aconteceu. Vamos recuperar agora essas palavras. Às 9 da noite houve ataque. Sim. El ataque entraron en casa das irmãs e duas irmãs mais velhas, a irmã que morreu devia ter 84, 85 anos, María de Copi, então, pues sacaron fora de casa y le dieron un tiro en la cabeza. En casa de las hermanas, pues destruyeron, quemaron. En casa de los padres destruyeron. Y me dice el padre que los que entraron le respetaron su vida, no entraron en todos los sitios menos en los 2 cuartos donde ellos dormían. Uh-huh. Quiere decir que alguna persona les estaba indicando que conocía la casa, estaba acompañando a los terroristas. Porque de otra forma, y luego destruyeron todo, quemaron los carros. La población está con muchísimo miedo, abandonaron toda aquella Chipene y otras poblaciones y están viniendo hacia Nacala-Bella. O ataque à missão de Chipene, para além da brutalidade demonstrada pelos terroristas, revelou também que eles já não se confinam mais ao território no norte do país, à província de Cabo Delgado, mas alargaram também a sua presença e ameaça mais para sul para a província de Nampula. Exato, Paulo. Principalmente desde agosto houve vários ataques mais a sul, já na província de Nampula, o que significa que os terroristas, os grupos armados, estão de facto a alargar a sua zona de atuação para outras regiões, fazendo desta forma aumentar também o receio das próprias populações, que neste momento já se sentem inseguras em praticamente todo o país. E numa noite, numa terça-feira, dia 6 em setembro, ocorreu então esse trágico ataque à missão comboniana de Chipene, na diocese de Nacala. Um ataque que ficou marcado pelo assassinato da irmã Maria de Copi, uma religiosa italiana. Sim, a irmã Maria de Copi, comboniana, que foi baleada na cabeça e que teve morte imediata.
Portanto, durante o ataque, que começou por volta das 21 horas e durou até às 2 horas da manhã, foi incendiada e destruída não só a Igreja da Missão, mas também a escola, o centro de saúde, a Casa das Religiosas, a biblioteca, o lar dos rapazes, o lar das raparigas e todas as viaturas que pertenciam aos colombonianos. Isso revela muito do que os terroristas procuravam fazer. Sim, podemos dizer isso. De facto, o ataque não foi apenas circunstancial, não quiseram apenas mostrar que estavam ali. Portanto, eles mataram a irmã e fizeram questão de destruir praticamente tudo o que havia na missão. E o que havia na missão estava, de facto, ao serviço da comunidade, ao serviço da população. Portanto, havia a escola, o centro de saúde, o lar, a biblioteca, portanto, tudo girava em torno da missão de Chipene e as populações sabiam que ali, naquela missão católica, estava um ponto de referência, havia um ponto de referência nesta missão. E ao destruírem tudo aquilo, quiseram de facto deixar uma mensagem clara de desprezo por todo este trabalho que a Igreja tem feito ao longo dos anos nesta região. Esta irmã, que serviu durante décadas o povo moçambicano, já pressentia que alguma coisa estaria para acontecer. Havia a notícia da movimentação na região de terroristas, havia medo. E horas antes de se terem escutado os primeiros tiros na missão de Chipene, a irmã enviava ao telefone para a Itália, para uma sobrinha, uma mensagem que diz muito sobre este ambiente de medo que se vive em Moçambique, mas também que nos ajuda a fazer o retrato desta irmã, desta mártir da Igreja. Eu chamo a sua atenção para este registro, porque são as últimas palavras da irmã Maria de Coppi antes da chegada dos terroristas. Olá, Gabriela, boa noite. Queria apenas dizer-te que aqui a situação em Chipene não é boa. Há muita tensão e parece que aquele grupo que chamam Al-Shabaab, insurgentes, atacaram na sexta-feira um lugar na nossa paróquia e hoje e ontem parece que entraram, que há um grupo que está aqui bastante próximo, a 15, 20 quilómetros, portanto um pouco mais adiante, mas muito mais perto por atalhos. Parece que estão armados, que já raptaram umas pessoas e mataram outras. Por onde passam, massacram. Toda a população está a deslocar-se, está a fugir. Hoje o pai de uma rapariga dizia que estão todas a ir para casa. Estão aqui apenas 3 ou 4 que irão amanhã de manhã. As 4 aspirantes, também combonianas, regressarão a Nampula, porque é perigoso. A situação é triste, muito triste. Toda a gente dorme fora, no mato, sob as plantas. Quem pode vai para a Lua, a Mazua, a Namapa, nos centros onde podem estar um pouco mais protegidos. Mas muita gente fica a dormir no mato, na floresta. É triste, diz o pai, diz a mãe, diz a irmã Maria. Dizem-no tantas crianças a pé que choravam com a mãe com uma trouxa à cabeça. Choravam porque não aguentavam mais caminhar. Se vais aqui aos postos administrativos, não está ninguém. Os enfermeiros e os professores fugiram todos. É uma situação muito triste. Reza por nós, que o Senhor nos proteja e proteja também este povo. Boa noite e bom trabalho. Foi a irmã Maria de Coppi, uma religiosa comboniana de 83 anos de idade, que dedicou décadas da sua vida à educação de rapazes e raparigas de Moçambique. Uma irmã sempre sorridente, destemida, que estava disposta a dar a vida pela Igreja. Ela foi assassinada em setembro, mas tinha estado de férias no seu país, Itália, em outubro do ano anterior, 2021. Nessas férias, ela falou para o canal de televisão da paróquia de São Pedro e São Paulo de Vitória Veneto. Vamos recuperar agora alguns dos momentos dessa entrevista em que ela
recorda precisamente a sua longa missão em Moçambique. Sono Suor Maria de Coppi, una missionaria comboniana, e sono da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Ecco, sono di questa diocesi di Vittorio Veneto, nativa di Santa Lucia di Piave, ma poi i miei genitori si sono trasferiti a Ramera, a Marino di Piave, e ho i miei parenti qui in giro per questa diocesi. Sono venuta in vacanze per fare delle cure. Quando non si è più giovani bisogna rivedere anche un po' questo corpo come va, no? Ma riparto fra poco, i primi di novembre riparto per il Mozambico. Io ne sono partita nel 1963 in nave e ho fatto 31 giorni di nave con una nave portoghese che era metà mercantile e metà popolo che viaggiava, sì, di passeggeri. Perché non c'erano gli aerei che facevano i voli? Perché siamo andati in Portogallo, in quel tempo il Mozambico era una colonia portoghese e abbiamo dovuto imparare il portoghese, fare gli esami di portoghese e poi partire con la nave e abbiamo fatto praticamente tutto il giro dell'Africa, no? Mamma mia! In Sudafrica e siamo andati fino al nord del Mozambico, perché nella provincia di Nampula, dove noi dovevamo andare, si è fermato solo nel ritorno. Quindi sono stati 31 giorni. Mamma mia! Tante cose belle e buone, no? Ho vissuto momenti molto forti. Quando sono andata era il tempo della colonia, no? Poi c'è stata la guerra per l'indipendenza, poi la guerra civile, poi il momento forte della pace, della ricostruzione, il popolo pieno di vita, no? Che era padrone della sua terra, e momenti molto forti e molto belli che hanno marcato fortemente la mia vita, no? Ma momenti anche difficili, momenti anche duri, perché la guerra è guerra. Foi Irmã Maria de Coppi numa entrevista em outubro de 2021, durante as suas férias em Itália. Depois disso, ela regressou a Moçambique, regressou à sua missão em Chipene, na diocese de Nacala, e foi assassinada, como já sabemos, na noite de 6 de setembro. Foram décadas de missão ao serviço do povo moçambicano. O funeral desta irmã juntou dezenas e dezenas de pessoas. Foi, Catarina, uma última homenagem a quem deu a vida pelos outros. Sem dúvida, Paulo. E vieram pessoas de aldeias e comunidades, não só da diocese local, de Nacala, mas também de Pemba. E daí, desta diocese, onde a irmã também esteve em missão, veio uma delegação muito especial. Portanto, vieram 11 missionários que fizeram questão de dar um último adeus à irmã Maria de Coppi. Foi uma cerimónia muito emotiva e foi mais do que um adeus à irmã, Paulo. Foi, de facto, um obrigado por tudo que ela fez durante a sua vida a favor do povo de Moçambique. Estamos neste programa especial de Natal a recordar esta mulher de que muitos falam já como sendo uma mártir da Igreja. Dom António Juliace, bispo de Pemba, não conheceu pessoalmente a irmã Maria de Coppi, mas todas as pessoas que lhe falaram dela são sempre unânimes em descrevê-la como uma mulher dedicada aos outros, sempre preocupada com a educação dos jovens, especialmente das raparigas, e que levou, como sabemos, até às últimas consequências a sua missão ao serviço da Igreja. Dom António Juliace falou com a Fundação AIS poucos dias depois do crime de Chipene, durante uma viagem a Lisboa, e fez questão de recordar esta irmã. Quando eu cheguei, ela já estava em Nacala, já estava na diocese de Nacala. Não a conheci, mas tive um grande testemunho quando fui visitar das irmãs, e também o Dom Luís fez uma mensagem diretamente para mim, dando testemunho. Ela esteve lá no tempo de Dom Luís, então o bispo Dom Luís deu-me o testemunho. Por via de Dom Luís eu percebi a riqueza missionária que foi esta irmã na diocese de Pemba, em Balama. Ela esteve lá, uma irmã muito preocupada com a evangelização,
sempre pronta a ir para as comunidades e também muito dedicada na formação e promoção da mulher. E isto ficou registado e, portanto, um grande contributo. Penso que também em todos esses anos que ela ficou em Moçambique, ela trabalhou bastante nisto. O testemunho dela é dito também por tais terroristas, não é? Pelo menos as publicações que nós vimos, Sim. que dizem que mataram ela porque era muito dada para a difusão do cristianismo. Então, mataram um símbolo do cristianismo, de alguma forma, não é? Sim, de certa forma é isso. Então quer dizer que a razão da sua morte foi a sua fé e a sua missão. Estamos a falar claramente de uma mártir da Igreja. Neste sentido, sem dúvida. E de Moçambique, das memórias da irmã Maria de Coppi, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que todas as semanas nos traz sempre também um olhar muito especial sobre a vida desta região também tão especial do globo. Quem vive na República Popular da China já não estranha que nesta altura do ano se estejam a aproximar não um, mas 2 anos novos. Assim, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro é comemorada a passagem de ano neste caso, de 2022 para 2023. Esta data tem significado cristão, mas também outros significados para outras religiões. No caso dos chineses, não só dos chineses, mas dos asiáticos em geral, este é apenas um ano civil, um ano administrativo, um ano burocrático, pois os seus anos novos são comemorados em datas diferentes. No caso do Ano Novo Chinês, este será comemorado na passagem do nosso, entre aspas, dia 21 de janeiro para dia 22 de janeiro, sendo que na numeração chinesa o ano chinês está muito mais avançado do que nós nos encontramos em termos civis. Este ano será a passagem do ano do tigre para o ano do coelho, sendo que nesta altura do ano começam então os adivinhos de Feng Shui ou de Feng Shui a ditar aquilo que será a sorte das pessoas para o ano do coelho que se aproxima. Para todos, um bom ano novo de 2023 e para todos os povos do mundo, um bom ano novo assim que eles se aproximarem. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, tal como já aconteceu aqui na semana passada, vamos assistir então à entrevista com Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da rádio da Igreja da Guiné-Bissau, esteve de passagem por Portugal e falou com a Fundação AIS. Uma entrevista importante para se perceber os grandes desafios que se colocam à Igreja e à comunidade cristã neste país africano de língua oficial portuguesa. Para já, vamos para um pequeno intervalo, voltamos logo depois. Até já!
прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path.
Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать Россию.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como disse há pouco, temos estado a passar na íntegra a entrevista com Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da única rádio católica em toda a Guiné-Bissau e nesta entrevista em exclusivo à Fundação AIS ele fala de um país, Catarina, em que a Igreja é, de certa forma, um alvo a abater. Porquê é que é possível dizer isto? Por várias razões, Paulo, e não é preciso recuarmos muito no tempo. Primeiro foi um ataque a uma paróquia, em julho deste ano, e é importante falarmos disto porque foi a primeira vez que algo deste género aconteceu na Guiné-Bissau. Depois, em setembro, o governo decidiu suspender todas as isenções fiscais à Igreja Católica. Poderíamos dizer que se trata apenas de uma decisão administrativa, de uma decisão política, mas o diretor da Rádio Diocesana da Guiné-Bissau alerta-nos também que, e nesta entrevista que deu à Fundação AIS, ele alerta-nos também para que nos últimos tempos tem proliferado a construção de mesquitas em todo o país. Ele fala em centenas. E eu diria, Paulo, que são estes aspectos que devemos ter em linha de conta. Na semana passada emitimos a primeira parte da entrevista com Casimiro Jorge Cajucam. Hoje vamos passar a segunda parte e a parte final, a terceira, vai ficar para a próxima semana, para o último programa especial de Natal que estamos a preparar para si. Voltando às palavras do diretor da rádio, Sol Mansi, ele fala também na ameaça do terrorismo e do crime organizado. Sim, as palavras dele ajudam também a compreender melhor, por exemplo, aquilo que o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo já publicou sobre a Guiné-Bissau. Em síntese, Catarina, o que é que diz o relatório da Fundação AIS sobre a Guiné-Bissau? Bom, diz que o país não dispõe de facto de recursos para combater a crescente ameaça do terrorismo e do crime organizado e que é de esperar que essas ameaças venham a aumentar. Portanto, o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, que já foi publicado em abril de 2021, diz mesmo que os grupos terroristas e criminosos jihadistas aproveitaram a instabilidade política e a fragilidade do próprio Estado para entrarem e saírem facilmente do país. Obrigado, Catarina. Vamos então assistir à segunda parte desta grande entrevista com Casimiro Jorge Cajucam, o diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau. Na semana passada ele alertava para o facto de haver políticos neste país africano de língua oficial portuguesa que tentavam transformar a Guiné-Bissau num Estado islâmico. Há políticos que tentam de tudo para transformar a Guiné-Bissau, tirar a Guiné-Bissau como um Estado laico para tentar pôr a Guiné-Bissau como um Estado islâmico. Isso é verdade. Sente que há essa tendência. Isso é uma ameaça? É uma ameaça, mas que vai ser muito difícil de se concretizar, tendo em conta as ligações, tendo em conta o próprio caráter do ser dos guineenses. Mas agora permita-me... Essa tendência está a ser fortemente enraizado nos muçulmanos não guineenses. Muçulmanos guineenses não. E há muitos muçulmanos não guineenses atualmente na Guiné? Muitos. Qual será a percentagem da população? Olha, os muçulmanos, é muita pena, vou ter que arriscar com os números reais, porque já lá vão mais de 2 décadas que o país não tem nenhuma recenseamento, não há nada. Sim, não temos nada, mas palpável, mas número de muçulmanos não guineenses pode estar a roçar, ou se calhar até mais dos muçulmanos guineenses. Já. Isso poderá significar... Os muçulmanos não guineenses têm poder econômico. E vêm de onde? Veio dos Emirados Árabes, veio desses países muito ricos, países árabes ricos. Exemplo, nos últimos 10 anos,
nos últimos 10 anos, ou nos últimos 15 anos, mas nos últimos 10 anos, foram construídas centenas de mesquitas. Centenas? Centenas de mesquitas. Há uma proliferação de mesquitas na Guiné-Bissau que são financiados. Há pessoas nas aldeias que são cristãos e não cristãos que são financiados para se converterem ao islamismo. Um islamismo radical. Radical, exatamente. Até os muçulmanos guineenses, alguns começaram há muito tempo a ficar com receios. Com receio. Eu ouvi uma vez, numa aldeia, alguns radicais muçulmanos que foram a essas aldeias comprar porcos, depois matar esses porcos, em troca desses porcos, para além de dinheiro, dão algum valor econômico, quer dizer, porque os muçulmanos não comem porco, não gostam, há histórias ligadas com eles sobre esses aspectos. Mas há essa tentativa, há esse esforço financeiro em tentar de tudo fazer com que as pessoas se convertessem ao islamismo. Estamos perante essa ameaça. Durante a campanha eleitoral, nas últimas eleições, houve campanha nas mesquitas. Há candidatos que se identificaram como muçulmanos e que apelam os muçulmanos para votarem em candidatos muçulmanos. Infelizmente isso aconteceu, vai contra a nossa Constituição, mas aconteceu, infelizmente. E sente que, por exemplo, o atual presidente, o Umaru Sissoco Embalo, ele é permeável a essa maior radicalização da religião para a vida política? Eu estou por esta questão porque a reação dele, quando houve o ataque à igreja em Gabu, foi estranha. Pelo menos eu lia com estranheza, porque ele disse: há ataques em todo o lado, também nas mesquitas são atacadas, o Vaticano também pode ser atacado. Desvalorizou algo que foi estranho vindo da figura maior do Estado guineense. Bom, isso causou estranheza, não só no seio da comunidade cristão-católica, não só, mas também mesmo dentro da comunidade islâmica, houve uma reação a condenar essa afirmação, essa declaração do presidente da República, porque é uma declaração que acabou por mandar para a água toda a investida, todas as investigações. Por isso até agora não temos o relatório. Um relatório, por quê? Porque o primeiro magistrado da nação apareceu e desvalorizou tudo aquilo, todo o esforço que estão a ser feitos para apurar a responsabilidade. Ou seja, houve um ataque inédito, nunca tinha acontecido a uma igreja católica. As autoridades... Onda de solidariedade. Exatamente. Todas as franjas, houve um esforço para se apurar. Locais, exatamente, e do ministro que se deslocou. E que disse que ia haver um inquérito. Exato. E depois veio o presidente a dizer: não importa. Não é nada que ninguém lhe volta a questionar sobre esse assunto, porque é normal também nas mesquitas. Isso é abrir também a porta a novos ataques. Pode ser. É preocupante. Deixa-nos todos preocupados. Deixa-nos todos preocupados. Foi uma declaração infeliz. Eu esperava o pedido de desculpa depois da parte do presidente. Infelizmente não. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas dias depois, um imã muito influente foi solidarizar-se com a
Igreja Católica de Gabu, deslocou-se de Mansoa até a paróquia Santa Isabel de Gabu para prestar a sua solidariedade com a Igreja Católica, em particular a comunidade católica de Gabu. Um mês depois, o bispo de Bissau e o administrador diocesano estavam numa reunião em Mansoa, reunião preparatória da Jornada Mundial de Juventude, e foram também prestar solidariedade ao imame pelo falecimento de seu pai e aproveitaram reforçar, dialogaram sobre a necessidade de seja reforçado relações entre as religiões. As duas religiões. Foi Casimiro Jorge Cajucam, diretor da Rádio Diocesana Sol Mansi, na Guiné-Bissau. A última parte desta entrevista vai ser emitida na próxima semana, no último programa especial de Natal que estamos a preparar para si. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, e de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si Igreja no Mundo. Já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.